né? E aí você vê, ó, testosterona baixa, vitamina D3 baixa, né? Da galera. Então a turma não toma mais sol, né? Você vê, nós estamos no Guarujá, disseram que eu ia tomar banho de sol. Meu Deus! Tá chovendo hoje, eu vim preparado para poder andar à beira-mar. Jesus! O céu fechou, a chuva veio, o frio veio e eu vou ficar sem tomar o sol do Guarujá. Meu Deus! Vem numa outra oportunidade. Aí. Só a Deus, ó, profetiza. Não, já tá o convite. Então o fim do mundo não acontece agora. Não. Primeiro vamos receber bastante, doutor Alex. Jesus, só a misericórdia. Mas você observa que toda a trajetória nossa foi para a gente vir para ambientes fechados. Sim. Observa isso, nós fomos sendo empurrados para isso. Inclusive a experiência de 2020 botou todo mundo em casa. E a gente foi para casa. E aí a vitamina D3 de todo mundo veio lá embaixo. Baixou. E aí explodiu a ansiedade. Aí o tio foi o cara mais vendido naquele ano. Lembra disso? O tio, pá, já era o mais vendido, aumentou em 40%. Porque agora eu tinha que lidar com o pum da minha mulher, lidar com o pum dos filhos e eles lidarem com o meu pum. Meu Deus! Era muito pum em casa. Só a misericórdia. Quem não teve problema em casa? Quem estava sozinho. Aí ele passou a ter problema com ele. Porque agora ele podia reclamar do colega, reclamar do chefe, ele foi para o home office e ele começou a reclamar com ele mesmo. E o que é mais louco, todo mundo já esqueceu a pandemia. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo, até eu faço um esforço enorme de me lembrar da pandemia, né? Porque é um exercício lembrar que um dia me colocaram amordaçado, e que um dia me colocaram assustado, e que um dia me colocaram preso dentro da minha casa. Será que vai acontecer de novo? Seria bom que não, né, doutor? Seria bom que não. Ó, nós temos de 2022, Fiocruz, dado real. Para cada 10 de nós, ok? Nós tínhamos um querendo se desviver. Passou a ser 2. Nós tínhamos 2 com problemas de transtorno mental. Passaram a ser 4. Nós tínhamos 6 apresentando níveis de depressão. Passou para 8. E nós temos 9 sofrendo de ansiedade. Hoje, nós estamos na cultura dos 3 segundos. Sim. Ok? Ninguém tem mais paciência, ninguém tem mais tolerância. Você já está assim, a turma está aí assim, bota 20 mais 2. A turma que não tem paciência e tolerância. Bota aí 20 mais 2 para gente. O pessoal não tem mais paciência e tolerância. Só que aquela coisa, quem é que não tem paciência e não tem tolerância? Mensagem subliminar aqui, né? A turma que está acima dos 45 anos. Porque a turma que está abaixo dos 45, a realidade é outra. Né? Nós temos que entender que até o país, esse ano, ele começa a ser governado por quem tem de 16 a 22, porque eles somam 28 milhões. Vocês sabiam disso? Sabia, o senhor chegou a comentar. É grave. E até 30 chegam mais de 16 milhões. Então nós vamos ter 44 milhões que vão governar o país, dos 30 aos 16 anos. E aí a pergunta é, o que tem na cabecinha dessa gurizada? Se a cabecinha deles foi igual ao camarão, o que tem na cabeça é o intestino. Meu Deus! E aí a coisa vai complicar um monte. Jesus! Aí a galera, não, vai acontecer um milagre. Meu Deus! Jesus! Imagina que nós estamos numa situação, né, de mato sem cachorro. E como quebra essa herança epigenética dessa pandemia que você falou familiar? Aí entra uma coisa muito legal. Nós temos que entender o seguinte, a Bíblia me diz que a maldição sem causa não haverá, ok? E que um abismo chama outro o quê? Abismo. Levítico me diz que o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Se o filho pecar, ele herda o pecado do pai. Se ele não pecar, ele safa a situação dele. Porém, a sentença espiritual, ela pode se apresentar por 4 gerações,
ok? A bênção vai a 1000. O dano vai a 4. 4 gerações. Ok? 4 gerações. Então, o que eu estou fazendo hoje vai impactar, se eu estou fazendo certo, por 1000 gerações. Se o que eu estou fazendo é errado, vai impactar por 4 gerações. Meu caso, fato real, eu sou descendente de corsários do rei de Portugal, piratas. A minha família diretamente, nós temos ligação direta com o Marquês de Pombal, inclusive, ok? Lá em Portugal. E os meus antepassados, eles eram donos de 1/3 de Ilha Grande. Tinha uma fazenda grande ali também no Rio de Janeiro. Pegava de Magalhães Bastos e ia andando, né? E, inclusive, uma das ruas leva o nome do meu biso, né? O Salustiano Silva, que é o cara que doou o terreno da Igreja Católica da Vila Militar, que era a base de maior contingência do Exército Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, primeiro Exército. Então, a igreja está num terreno cedido pelo meu bisavô, está lá colocado. Meu bisavô cedeu aquele terreno. Tem horas que eu penso que eu deveria fazer como Israel e pedir a terra de volta. Meu Deus! Né? Até porque nós estamos falando de menos de 100 anos. Jesus! Né? Não estamos falando de milhares de anos. Né? Se os caras conseguiram recuperar, será que eu não recupero o terreno? Meu Deus! Mas fato é que o terreno foi doado pelo meu bisavô. A rua da bendita da igreja leva o nome do meu bisavô. Quando chegou no meu avô, o que era fazenda, ok? Virou uma quadra. No meu pai virou um terreno. O meu pai me deu o terreno que eu vendi e comprei um carro que foi roubado. E não tinha seguro. O terreno de Ilha Grande, eles venderam porque não queriam pagar imposto. Eu, aos 18, falei para meu pai, compra que eu te pago. Para que tu vai querer aquela terra? A gente nunca vai lá. Essa terra é na Praia do Abraão e eles reclamavam de ter o presídio. E eu, aos 18, eu disse, o presídio vai sair. Aí todo mundo riu. O presídio está lá há muito tempo, mas ele vai sair. Não deu 10 anos, o que aconteceu? O presídio saiu. E as terras supervalorizaram. Ok? Então, na realidade, eu sempre vi com um tino de negócio que não era comum na geração do meu avô, na geração do meu pai, e na minha geração eu fui o único cara que se destacou em fazer negócios. Aí, eu pesquisando a minha ancestralidade, eu vi que por parte de mãe, né, eu vinha de Cabo Verde, ó, Cabo Verde, a galera que jogou um monte aí, Cabo Verde, ok? E os Freitas, por parte de mãe, são oriundos de Cabo Verde, e a minha descendência, por parte deles, está ligada ao conceito de mouros, e do pai eu acabei descobrindo também que eu tinha ancestralidade dos cristãos novos. Quando eu cheguei aos 50, eu fiquei com a cara de um hebreu. Dá para confundir mesmo. Total, eu chego nos aeroportos, os caras me chamam de rabino. Sim, dá para confundir. Entendeu? Eu tô até para começar a usar o chapeuzinho preto, deixar a parada cair. Fazer uma trancinha, né? A trança cair. Meu Deus, Jesus. E aí o que acontece? Eu passo ao meio da rapaziada, eles me reconhecem, é muito interessante isso, o cumprimento, né, que a gente se faz é instintivo. Isso é que é mais interessante. E essa marca, ela ficou mais forte a partir dos 50. Então, eu olho eu aos 40, eu olho eu aos 30, eu aos 20, eu aos 50 sou outro cara. A mudança é brutal. Brutal. Sim. Ok? E aí, eu fui buscar o porquê de tanta semelhança. Ok? E acabei descobrindo a ancestralidade. Então, a maioria das pessoas, elas não entendem que o impacto ancestral, ele se faz presente. Exemplo, nós estamos no ano de 2026. O ano de 2026, nós estamos há 400 anos de 1626. Alex, o que isso importa? Quase nada se não tivesse começado a escravidão, o estupro e a matança dos índios também. Meu Deus! Entendeu? É só isso o que aconteceu em 1600. Mataram, roubaram e destruíram. Ok? De lá para cá, a vigência é agora.
ok? E nessa vigência está sobrando para a Europa. Você vê, ó, a Europa, que ela ficou riquíssima com toda a exploração feita das colônias, como é que ela está agora? Quebrada. Sim. Quebrada, ok? Como é que alguém conseguiu quebrar de uma maneira tão rápida? Pensa, ok? A verdade é que o recurso, ele não sumiu, mas ele foi andando na direção da cúpula. A cúpula continua tendo, ok? O povo é que não tem mais. Que não tem mais. Então, hoje, né, o europeu está sofrendo com inflação, hoje o europeu está sofrendo com a possibilidade de um desabastecimento, hoje o americano, que já era endividado, ele pode acordar sem o pão na mesa, ok? Os Estados Unidos hoje é o país mais endividado, ok? E detalhe, um dos credores, ou talvez o maior credor deles, é a China. Vocês sabiam disso? Não. Eles têm vários títulos do Tesouro Americano. Então, é uma situação que quando você vê toda essa geopolítica, todo esse processo econômico, toda essa guerra para cá, para lá, você tem que lembrar que nós estamos tirando o Bukele, que Bukele parece que conseguiu ficar positivo. O restante, tirando a turma do Oriente Médio, lembrando o Oriente Médio, que aí é outra realidade, né? Mas pegando as Américas e a Europa, o Ocidente, todos os países estão endividados, né? O nosso mesmo é um país que está previsto para o ano 2027 não pagar as suas contas. Sim. Não vai pagar as suas contas. Hoje, não há dinheiro no caixa, olhando para o futuro, fluxo de caixa, para pagar as contas de 27. Então, quem assumir 27 está com o pepino na mão. Sim. Por quê? Ele não vai ter dinheiro para movimentar as contas públicas, vai ter que tomar um monte de medidas antipáticas, porque ele vai ter que parar a situação, ou ele vai ter que criar um ambiente inflacionário, que eu lembro bem disso, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre teu pai, o que aconteceu lá nos anos 80, porque ele vai ter que emitir valor desvalorizando mais ainda o real. Porque vai ser obrigado a colocar dinheiro bom em coisa podre. Percebeu? Sim. Ou seja, vai ter que pagar mais o quê? Juros em cima do valor. Nós já estamos com uma taxa aí 15%, se fala a memória Selic, está 15%. Então a tendência é essa taxa subir mais. E aí até uma coisa de louco, né? Lá fora, você toma dinheiro a 1%, 2% ao ano. Ao ano. Aqui tá e aqui absurdo. Os cartões que tomam dinheiro a 1%, 2% nos repassam por 240. E aí vem um tal de desenrolo. Meu Deus! Para te ajudar! Pra te ajudar. Jesus! Quando o cara pegou a 1%, 2%, brincou. Então, como o brasileiro ele não consegue olhar além da ponta do nariz, ele não sabe que do lado de fora o valor do dinheiro é 1%, 2% ao ano, né? E nós estamos sendo torturados por uma taxa de juros abusiva. Nós estamos hoje, né? Eu lembro, primeira vez que eu li sobre o quinto, a turma ficou braba, porque tinha que dar 1/5 para Portugal. 1/5 é 25%. Por isso, quinto dos infernos. Né? Você vai para o quinto dos infernos, por causa do quinto da coroa. Cara, a coroa era 25%. Eu estou pagando 37,5%. O governo leva muito mais. Percebeu? Então, nós trabalhamos metade do ano para pagar a tributação. A tributação, né? Empresários, a mão de obra, todo mundo, profissional liberal, metade do ano é para tu pagar o governo. E a outra metade é para você tentar gerenciar o dano da primeira metade do ano. Então a grande maioria sobrevive. Aí apareceu 80 milhões no rolo, 80 milhões.
90 milhões no Bolsa Esperança e nós somos 120 milhões de adultos. 30 milhões estão bancando 90. Para cada 4, 3 têm dificuldade de manter ou perder o interesse de manter um processo socioeconômico ativo. E vive, de alguma forma, das benesses do que é arrecadado em cima dos 30 milhões. Já que o Estado, ele é improdutivo. Ele não produz riqueza. O Estado não produz riqueza, ok? Ele só é custo. Na verdade, o Estado é uma aberração sistêmica de uma coisa que se chamou República, que foi um golpe de Estado dado em cima de Pedro II sem o apoio popular. As oligarquias, as autarquias, eles foram lá e tomaram o governo. O povo, quando viu, cadê Pedro II? Foi derrubado. Golpe. Sim. Posso usar um termo aqui? Sem Pode. permite? Golpe! Jesus! Meu Deus! Golpe! A República é um golpe! Deram um golpe no povo. No povo. Deram um golpe no povo. Meu Deus! E agora? O que tu faz? Jesus! Aí, Peixoto, eu vou embora, vocês são um bando de maluco. 2 anos correu da raia. Correu da raia, cara. E o que a gente fez com o Paraguai? Que arrebentou o Paraguai. Pra onde é que a turma tá indo? Pra onde o velho da Havan tá indo? Meu Deus, tô querendo levar o Oceu pra lá também, Jesus! Daqui a pouco até eu vou pro Paraguai. Só misericórdia! Detalhe, nós acabamos com o Paraguai. E agora o Paraguai pode virar Suíça na América Latina. do Sul. Tá uma potência. Ok? Né? Em menos de 4 anos. Gente, isso é muito grave. Tudo a favor do Paraguai. Restituição de Deus ao Paraguai. O IDH dele está subindo, ok? O nível de investimentos lá é gigantesco, porque todo mundo vai para lá, porque lá pode. Olha só, lá o quê? Pode. E aí aqui não pode. Percebeu o processo do pode ou não pode? Então lá